né? E aí a gente aprendeu, entendeu que era o centro de massa, né? Que era um ponto que conseguia representar o sistema, né? E aí todas as forças atuavam nele. A gente aprendeu a calcular de um sistema de partículas, né? Pela média ponderada. Aprendeu a calcular a posição do centro de massa, a velocidade do centro de massa e a aceleração do centro de massa. Para o caso de um corpo rígido, né, contínuo, você tem que resolver lá aquela integral que não necessariamente ela pode ser tão tranquila, mas dá para resolver também, tanto para sistemas discretos como para corpos massivos, né? Resolver essas integrais aqui. O segredo é sempre você tentar escrever o DM em função da posição e você consegue escrever o DM em função da posição usando o conceito de densidade, seja linear, volumétrico ou... Agora, se o corpo, ele, no caso, como a gente lembra quando a gente foi fazer o da barra, eu fiz usando a integral, mas a gente já sabia quanto tinha que dar, né? Porque quando um corpo é homogêneo, quando essas coisas, ele tende o centro de massa a coincidir com o centro geométrico, né? Com os pontos médios, né? Então você pode fazer essa análise também, não teria problema nenhum, tá certo? Então a gente aprendeu a calcular da velocidade do centro de massa e da aceleração do centro de massa. E a gente viu que a aceleração do centro de massa ela só depende, né, das forças externas do sistema, né, e dividido por m. Ou seja, se não tiver forças externas ao sistema, não vai ter aceleração do centro de massa. Ou seja, o centro de massa vai ficar no movimento retilíneo uniforme. Né? Já que ele não tem aceleração, ele vai permanecer. O centro de massa vai permanecer com velocidade constante. As outras partículas podem estar variando, mas o centro de massa não teria. Beleza? Então, acho que é isso aqui. Ó. Um exemplo, um exercício, né? Uma partícula de massa 2 kg tem coordenadas xy menos 1,20 metros e 0,50 metros, e outra partícula de 4 kg tem coordenadas xy 0,60 metros e menos 0,75 metros. Ambas estão em um plano horizontal. Em que ponto x' e y' deve ser posicionada uma terceira partícula de massa 3 kg para que o centro de massa do sistema das três partículas tenha coordenadas menos 0,50 e menos 0,70? Beleza? Então, ele quer... Não precisa fazer o desenho, mas ele tem três partículas. Eu não vou fazer exatamente, né? Ele tem uma partícula, duas partículas. Ele quer saber em que posição você deve colocar a terceira, beleza? Para que o centro de massa, deixa eu mudar para que o centro de massa tenha essas coordenadas aqui, né? Então, isso daqui é o x do centro de massa e o y do centro de massa, beleza? É menos 5 e menos 0,70. Beleza? Então, como é que a gente faz? Ora, para saber o x do centro de massa, a gente só pega a média das posições ponderada pela massa. Então, como são três partículas, seria a soma dos três produtos, né? Da massa 1 vezes a posição de 1, mais a massa 2 vezes a posição de 2, mais a massa 3. Aí, como ele está chamando aqui de x', eu não vou chamar de x3, eu vou chamar de x', tá bom? Vezes a posição de x3, que é o x', dividido pela massa total. M1 mais M2, está meio bamba aqui. M2 mais M3. Beleza? Como ele quer em que posição você vai ter que colocar a partícula, ou seja, ele quer saber a posição X e Y da partícula 3. Então, ele quer saber isso aqui e ele deu tudo. Ele deu a massa de 1, a posição de 1, a massa de 2 e a posição de X de 2. Ele deu o X do centro de massa e deu as massas também de 3, né? Então, é só substituir aqui e você vai achar a posição posição da partícula 3 em X. Então, isso aqui vai ser o X do centro de massa é menos
0,5, não é isso? M1 é 2, a posição 1 menos 1,20, não é isso? Não é isso? Mais a partícula 2 tem massa 4, vezes a posição da partícula 2 é 0,60, mais a massa de 3 é 3 vezes a posição dela, né? Tudo isso dividido pela massa total, que é 2 mais 3 mais 4, que dá 9, não é isso? Tranquilo? Então, isolando aqui, o 9 vai para cá multiplicando, né? 9 vezes menos 0,5 vai dar menos 4,5, não é isso? 2 vezes menos 1,2 vai dar menos 2,4. 4 vezes 0,6 vai dar 2,4 mais 3x', não é isso? Tá certo? Tá, né? Então, esse aqui cancela. Só sobrou que o x', 3x' é igual a menos 4,5. Então, x' é igual a menos 4,5 dividido por 3, que dá menos 1,5 metros. Tranquilo? Então, essa é a posição x da partícula 3, beleza? E para o y, então a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser o x do centro de massa, vai ser o y do centro de massa. E como é o y do centro de massa? Então, deixa eu fazer aqui. Então, o y do centro de massa é a massa 1 vezes o y1 mais a massa 2 vezes o y2 mais a massa 3 vezes o y3, que é o y', dividido pela massa total, que é M1 mais M2 mais M3. Tranquilo? Tá dando para entender minha letra aqui? Tá? O y do centro de massa é menos 0,70, o y1 é 0,50 e o y2 é menos 0,75, né? Então, substituindo aqui, vai dar menos 0,7. Eu posso já multiplicar aqui por 9, que é a massa. A massa total não é 9, né? Vai passar só para ficar menos espaço aqui, tá bom? A massa total é 9, eu passei para cá multiplicando o y no centro de massa, tá bom? Então vai ficar a massa 1 vezes o y1, que é 0,50, mais a massa 2, que é 4, vezes menos 0,75, mais a massa 3, que é 3 vezes o y'. Aí você vai isolar o y' aí, tá bom? Então, vai multiplicar 4 vezes 0,75, vai dar 3, não é isso? 75 mais 75 dá 1,50, né? Vezes 2 vai dar menos 3, não é isso? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, né? Aqui vai dar menos 6,3. É isso ou não? Menos 6,3. Aí aqui vai dar menos 3 mais 1 vai dar menos 2. O menos 2 vai passar para lá, mais 2. Então, isso vai dar menos 4,3. Dividido por 3. Concorda ou não? Concorda ou não? Vai, diga aí. Tá meio... Foi muito rápido, não? Foi rápido? Foi rápido? Foi rápido? Deu? Pronto. Então, eu vou colocar aqui, tá? O y'. Se não entender agora, eu olho, viu? Porque agora, como eu disse, não tem mais de eu perguntar e eu vou ter uma resposta. Porque em casa eu ficava no vácuo, mas aqui eu vou ter uma resposta. Isso aqui vai dar menos 4,3. Isso aqui é igual a 3y'. Fazer de novo. Menos 0,7 vezes 9 dá menos 0,6. Desse lado. Do lado de cá, 2 vezes meio dá 1.
E 4 vezes menos 0,75 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Passa para o outro lado, mais 2. Menos 6,3 mais 2 dá menos 4,3. Aí, y' é 4, menos 4,3 dividido por 3. Aí, isso aqui dá, aquilo que eu disse, dá mais ou menos, aproximadamente, menos 1,43 metros. Então, para o centro de massa dessas 3 partículas ficar na posição menos meio e menos 0,7, a partícula 3 tem que ser colocada na posição menos 1,5 e menos 1,43. Então, o x3 e o y3 tem que ser igual a menos 1,5 metro menos 1,43 metro. Beleza? Ó. É assim, eu quis fazer essa ao contrário, né? Porque normalmente a galera dá a posição, né? E perde o centro de massa. Agora eu dei o centro de massa e queria saber qual a posição que deveria ser colocada. Tranquilo. Falta, não, ele tem que dar mais informações, né? Ele tem que dar mais informações, né? Porque a equação que você tem é aqui, tá vendo? Então, ele não, por exemplo, não dá para ele faltar a massa e a posição. Você já não acha. Né? Porque se faltar mais de um elemento, você precisa ter um sistema de equações para resolver, né? Então, poderia se ele desse outras informações, como, por exemplo, a velocidade, centro de massa, né? Aí você poderia ter um sistema lá da velocidade em x, como depende da mesma massa, aí pode ser que você conseguisse, né? Se uma das variáveis fosse a massa, por exemplo, né? Isso, Você ter, por exemplo, faltou uma posição e uma massa. Aí ele teria que dar uma outra dica, por exemplo, ele poderia dar a dica da velocidade centro de massa, dando a velocidade. Aí, como nas duas tem massa, aí você poderia isolar em uma para substituir na outra, né? Mas, assim, não tem como fugir muito disso para um sistema de partículas, não. Ou ele vai dar as posições das velocidades e pedir a centro, mas ele vai dar o contrário, né? Para qual posição colocar, ou qual deveria ser, essas coisas. Poderia pedir a massa também, né? Ele poderia ter dado a posição e descobrir qual deveria ser a massa da partícula. Ele poderia ter dado o x e o y da partícula 3 e perguntar qual deveria ser a massa dessa partícula para ficar nessa posição. Só isso. Beleza? Então vamos falar hoje um pouco sobre duas grandezas novas aqui para gente, que é momento linear e impulso. Beleza? Dá para ver aí? Tá, quando chegar lá embaixo, eu. Então, momento linear e impulso, tá? Então, a gente vai trabalhar principalmente o momento linear, que é fundamental para a gente, uma grandeza importantíssima. E o momento linear, ele é definido como a letra P, e ele é dado pelo produto da massa vezes a velocidade, tá? E aí, sua unidade, ela é quilograma, né, que é a unidade de massa, vezes a unidade de velocidade, que é metro por segundo. E aí, quilograma metro por segundo também pode ser Newton vezes metro. Newton vezes metro é mais usado quando a gente vai falar de impulso, e vocês vão entender por quê. E por que esse nome? Mas já dá para ter uma noção. Só que, a priori, a segunda lei de Newton, como a gente estudou, força resultante na massa vezes aceleração, essa não é a definição realmente de Newton. A definição original de Newton era dada em função do momento linear. Tá? E ele definiu como? Aí eu vou fazer o caminho inverso que ele fez. No caso, Newton definiu a segunda lei de Newton através da definição do momento. Eu vou fazer o caminho inverso. Pelo que a gente tem, a gente vai voltar para ver como é a definição original. É justamente isso. A força resultante na massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é dv/dt, não é isso? Beleza? Como massa é uma constante para a gente, né? Em baixas velocidades, né? A massa não varia, né? Então, a massa ela pode entrar dentro da derivada, concorda ou não? Concorda? E aí, se ela entrar dentro da derivada, vai ficar o produto da massa vezes a velocidade.
Veja só, se a massa não fosse constante, isso aqui seria a derivada da massa, na regra da cadeia, né? Vezes V mais M dV dt. Só que como a massa não varia no tempo, ela é zero, então a gente despreza esse tempo. Mas se a massa variasse, você deveria levar em conta esse termo aqui, né? Por isso que a definição original é em relação ao momento, né? Por quê? Como surgiu essa grandeza aqui? Massa vezes velocidade, Newton chamou de momento linear. Ou quantidade de movimento, já ouviram falar? Quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa. No ensino médio, a galera chama de quantidade de movimento, que é Q, o Qzão. Né? Para a gente chama de momento linear, a gente chama de P. Então, M vezes P é definido como o momento linear. E aí, a segunda lei de Newton, originalmente, ela é definida como a força resultante numa partícula é a derivada do momento em função do tempo. Beleza? Então, como o momento dessa partícula está variando em função do tempo, é a força resultante. Como no ensino médio a gente não trabalha com derivada, né? E a massa é constante, a gente consegue vir e definir que é massa vezes aceleração. Que é o caminho inverso, né? No lugar de P, coloca M vezes V, faz essa derivada aqui. Isso aqui é zero, só sobra dV dt, e é a própria aceleração. Por isso que elas são análogas. Mas a definição original, a formulação original foi que a força resultante é a derivada temporal do momento linear. Então, se o momento linear não estiver variando, é porque não tem força resultante ali. E o que significa variar o momento linear? É você variar a velocidade, né? Seja em direção, né? Ou módulo, né? Porque a massa é constante. Então, para você variar o momento de uma partícula, você precisa variar a velocidade. E é por isso que a galera chama também de quantidade de movimento, porque está associado com velocidade, né? Beleza? E aí, a gente aprendeu nas aulas passadas que a gente tem dois tipos de energia, né? Basicamente, na energia mecânica, né? Tem a energia cinética e a potencial. E a gente viu que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Mas existe uma maneira de a gente escrever a energia cinética em termos do momento linear. Isso é muito utilizado em sistemas em quântica, né? Não que você vai estudar quântica, mas em quântica, você não conhece a velocidade da partícula, você conhece o momento. Se você já ouviu falar daquele princípio de incerteza, né? Ou você consegue saber determinar o momento de uma partícula, né, do elétron, ou a sua posição. Os dois simultaneamente não dá, né? Então, aquele momento é o momento linear. E aí a gente conhece o momento linear da partícula. Então, tem como calcular a energia cinética em termos do momento linear. É só no lugar de V, colocar P sobre M, né? Já que P é igual a M sobre V. Então, uma outra maneira de calcular V é P sobre M. E aí, quando você... Travou aqui, já não volta rápido. Aí, quando você eleva aqui ao quadrado, fica P ao quadrado sobre M ao quadrado. Só como tem um M aqui, cancela, né? Então, se você conhecer o momento e quiser saber a energia cinética, é só fazer P ao quadrado sobre 2M. Isso aqui é mais usado em quântica, né? Mas pode ser que apareça. Pode ser que apareça em algum momento aí. Porque é uma fórmula qualquer. Beleza? Mas normalmente, quando você conhece o momento, você conhece a velocidade. Então, você sempre pode usar MV ao quadrado. Mas só para ficar como critério, uma outra maneira de calcular a energia cinética é P ao quadrado sobre 2M. Então, isso é um momento linear, tá? MV, tá? É uma grandeza vetorial cuja unidade é quilograma metro por segundo ou newton vezes segundo. E aí entra a parada da colisão e junto com a colisão entra o impulso. E aí imagine o seguinte, imagine que isso aqui é uma partícula num plano, tá? Sem atrito, e ela colide, a gente está olhando de cima, e ela colide com a parede. Quando ela colidir com a parede, ela vai voltar, né? A priori, né? Uma bola de gude, uma bola de sinuca, um disco, qualquer coisa. A gente está olhando de cima, bateu na parede e saiu. Uma tabela na sinuca.
O que acontece? Ela estava indo para uma direção e voltou. Só que no meio do caminho, ela teve uma batida, né? E aí essa batida é o que a gente chama de colisão. Né? Essa interação por um curto período de tempo, tá certo? É uma aplicação durante um curto período de tempo. E aí, quando ela bateu e mudou a sua direção, ela seguiu. Tranquilo. Só que nesse momento aqui que ela estava batendo, surgiu aqui uma força, né? Quando ela interagiu ali com a parede ou com outra partícula, nesse momento da colisão, surge uma força durante um certo intervalo de tempo. Tá? E essa força provoca uma variação no momento linear. Né? Porque quando ela colidiu, essa força fez com que a partícula fosse voltando. Como é que a gente calcula, né, essa variação, né, desse momento? Então, se a gente partir aqui da definição da segunda lei de Newton, dp dt é igual a força resultante, então, se você isolar o dp, né, eu sempre falo isso, os matemáticos não gostam muito, mas para a gente tratar a derivada como fração resolve muitos problemas da gente. Os matemáticos não vão aceitar muito isso. Mas para a gente, aqui, tratar a derivada como fração resolve muito problema para a gente de formalismo. Beleza? Então, se a gente tratar a derivada como uma fração, a gente pode passar esse dt para cá, né? E aí tomar a integral de dp, né? Que é do início no início e no fim, né? Da colisão. A variação, essa integral aqui de dp dá a variação, concorda? Do momento linear, da quantidade de movimento, e vai ficar a integral de um TI, que é imediatamente antes da colisão, e um T2 imediatamente depois da colisão. Então, essa integral aqui de f dt, que vai de TI até T2, ou seja, imediatamente antes da colisão e depois da colisão, que é onde surge essa força. Então, isso aqui dá a variação da quantidade de movimento. E aí, que grandeza é essa daqui? Né? Que grandeza é essa daqui? Então, essa grandeza aqui tem a ver com um impulso. Por quê? O que é um impulso? No dia a dia, todo mundo já viu um impulso. Quando você pega uma pessoa para dar um impulso, o que é que você quer que ela faça? Aplica a força, né? Dá um impulso aqui. Aí você vai empurrar ela, né? Assim, vai dar Então, é justamente isso. Você vai empurrar ela por um certo tempo. Que é justamente isso aqui, ó. Você vai empurrar, aplicar uma força durante um certo tempo. Esse empurrão que você dá faz com que varie a quantidade de movimento. Tá vendo aqui? Se não tiver um impulso, não vai variar a quantidade de movimento. E aí, a variação da quantidade de movimento é igual ao J, que a gente chama de impulso. E como é que você calcula esse impulso? A integral de f dt. É aquela força que você vai estar aplicando, ou aquela força que surge na colisão, ou uma força externa que você está aplicando durante um certo tempo, vai fazer com que ou o objeto fique mais rápido, ou que ele mude de direção, você está impulsionando. E o que significa impulsionar? Aí está aqui, ó. Impulsionar significa o quê? Variar a quantidade de movimento. Tá vendo? Isso aqui é o impulso. Então, o que é o impulso? É variar a quantidade de movimento. E o que significa variar a quantidade de movimento? É você mudar o momento linear de uma partícula. E como é uma grandeza vetorial, quando eu falo mudar, você pode mudar o módulo ou a direção. Se mudar uma dessas coisas, é porque está tendo um impulso. Por exemplo, vamos supor que ele, nesse exemplo aqui, ele venha com a velocidade e saia com a mesma velocidade. A única coisa que mudou foi a direção. Né? Então, se você juntar os dois aqui, deixa eu tentar desenhar aqui, o antes e o depois na mesma partícula, deixa eu tentar fazer aqui. Vou fazer esse desenho aqui. Ó, o antes tá para cá e o depois tá para cá, não é isso? Não tá exatamente não, mas vamos considerar que esteja. Isso aqui é o P1, isso aqui é o P2. Ele pode ou não ter mudado o modo da velocidade, não importa. Mas mesmo que não mude, mesmo que o módulo de P1 seja um módulo de P2,
ainda assim vai ter uma variação. Por quê? Mudou o sentido. Então, essa variação aqui, o que é a variação? É o final menos o inicial, né? Então, seria P2, dois vetores aqui, P2 menos P1. P2 menos P1 dá exatamente isso daqui, né? Não é isso? Que é o nosso impulso. Isso aqui é a variação de P. Ficou. Isso, é. Isso, é. Isso. Mas vai ter um impulso, né? Que mudou o sentido. Isso, vai mudar a direção. Então, como é o gradiente vetorial, você tem que ter isso em mente. A quantidade de movimento ela pode variar o módulo, a direção ou o sentido. Em qualquer uma dessas situações, se ocorrer essa variação, é porque teve um impulso. E se teve um impulso, é porque teve ali alguma força fazendo com que ele aumentasse, diminuísse ou mudasse a direção. E aí, ó, pode ver que esse impulso é na mesma direção que a força F, né, fazia. Né? Então, se você está empurrando um objeto que está em repouso na direção, o impulso vai ser também naquela direção. Né? E está aqui, ó. O J é na mesma direção que F, né? Beleza? Então, essa aqui é o teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação do momento linear. Se não tiver impulso, não tem variação do momento linear. E uma coisa que não varia é o quê? Constante, né? Então, se não tiver impulso, o momento linear não varia, ele é constante. Ou seja, se ele é constante naquele problema, o momento linear ele é conservado. Isso resolve muitos problemas, porque as leis de conservação em física são extremamente importantes. A gente estudou aqui a lei de conservação de energia. Agora a gente vai estudar a lei de conservação do momento linear. E esses princípios são tão importantes porque eles nunca foram violados. Nem em sistema quântico, nem em hora nenhuma. Eles nunca, não existe até hoje nenhum sistema que, na ausência de impulso, né, não tenha o seu momento conservado. Desde o sistema quântico até os sistemas mais grandiosos que você puder imaginar. Tanto a conservação de energia quanto a conservação do momento linear. E na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o momento angular, que também é um análogo rotacional, digamos assim, do momento linear. Também são leis de conservação que não são violadas e ela atua em qualquer escala da física, tá certo? Para qualquer sistema de partículas que obedeça às condições. E quais são as condições para que o momento linear se conserve? Então, no embaixo, né? Isso aqui é para uma partícula, né? E se eu quisesse calcular o momento linear de um sistema de partículas? Antes de falar da conservação em si. Se você tiver mais de uma partícula, você tem mais de um momento. Como é que você calcula o momento total? Seria somar o momento de cada partícula, né? Então, se eu tenho aqui uma partícula com o momento P1, uma com o momento P2, uma com o momento P3 e outra com o momento Pn, a enésima partícula, cada uma na sua direção. E como é que você sabe? Porque o momento linear está na mesma direção que a velocidade, né? mv, m é a massa, é o produto da massa vezes a velocidade. Então, o momento linear vai estar na direção da velocidade que as partículas estiverem tendo. Se alguma estiver em repouso, o momento dela naquele momento é zero. E como é que você calcula o momento linear total desse sistema? É só somar todas as partículas. E aí, quando você soma todos o momento linear de cada partícula, seria M1 vezes V1, mais M2 vezes V2, mais M3 vezes V3, mais Mn Vn. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? M1 V1 mais M2 V2 mais M3 V3. Lembra alguma coisa para vocês? Lembra alguma coisa não? Não, isso não lembra, mas desse capítulo 9. Oi? O que é que lembra? O produto de M1, V1, M2, V2, M3, V3. Isso tem a ver com o que na aula? Nessas aulas que a gente está tendo, né? Da aula de semana passada para cá. Tem a ver com o centro de massa, mas o que aqui no caso? Seria o quê? Como é o centro de massa, né? O centro de massa pode ser a posição, velocidade e aceleração, não é isso?
Se for a posição, é o produto da massa vezes a sua posição, dividido pela massa total. Se for a velocidade, seria a massa vezes a velocidade de cada partícula, que é justamente o que está aqui, né? Então, isso aqui lembra parte, pelo menos, da velocidade do centro de massa. Para ser a velocidade do centro de massa, precisaria dividir pela massa o quê? Total, né, não? Do sistema de partículas. Então, eu vou multiplicar aqui pela massa total e dividir pela massa total, porque esse termo aqui vira exatamente o quê? Vira exatamente a velocidade do centro de massa. E aí vê que foda. Se você souber a velocidade do centro de massa, né, e a massa total do sistema, você pode calcular o momento linear total. Basta fazer o quê? A massa total vezes a velocidade do centro de massa. Dá exatamente a mesma coisa do que você fazer individualmente o momento de cada partícula. Então, o sistema ele se comporta como se estivesse no centro de massa. E aí você só bastaria calcular qual é a velocidade de centro de massa do sistema, multiplicar pela massa total do sistema e você acharia o momento total do sistema, né? O momento linear total do sistema. Está aqui. Mais prático, entendeu? Ao invés de você calcular, saber a velocidade de cada uma, a massa de cada uma, se você souber a velocidade do centro de massa e multiplicar pela massa total, você também acha o momento linear do sistema. E aí, se eu tomar essa derivada, veja que aqui é um pesão, né? O pesão é o total, né? Se eu tomar essa derivada, o dp/dt não é a força resultante, só que seria a força resultante do sistema, não é isso? Como são várias partículas. E aí, quando eu tomar a derivada aqui, vai ser a massa sai, que é constante, só vai ficar a derivada de dv no centro de massa dt. Concorda ou não? Não concordar, diga, veja. Se eu tomar a derivada aqui, eu vou ter que tomar a derivada aqui. Quando eu tomar a derivada dos dois lados, vai ficar dp dt é massa vezes dvcm dt. Só que dvcm, né, a derivada da velocidade do centro de massa, dt, é a aceleração do centro de massa. Não é isso? Então, o que acontece aqui? E a gente sabe também calcular que a aceleração do centro de massa é o somatório só das forças o quê? Externas, né? Eu falei aqui, eu vou voltar porque para não dizer que eu sou mentiroso. Tá aqui, ó. A aceleração do centro de massa, você só precisa pegar as forças externas que estão atuando nas partículas e dividir pela massa total. O que significa isso? Que as forças que uma faz na outra, as forças internas de ação e reação, não importam, né? Para calcular a aceleração do centro de massa. E aí o que é que acontece? No caso também, ó, o dp/dt vai ser a força externa, ou seja, para variar o momento total, você só vai variar o momento total do sistema se tiver força externa. Se tiver força interna, não vai alterar. Porque você vai ter algum problema, Mário, mas está tendo uma força ali. Sim, mas aquela força é interna. Se for uma força interna, ela não vai provocar impulso. Você se puxar você mesmo, entendeu? Se você puxar você mesmo, você não vai provocar. Está tendo uma força, mas não vai, essa força não vai provocar uma variação na quantidade de movimento, né, no momento linear. Então, só vai provocar se for uma força externa ao sistema. Então, tanto o momento linear quanto a aceleração do centro de massa, elas não dependem das forças internas, elas são, a gente chama de insensíveis. Por quê? Porque ela não sente as forças internas. Ela só vai sentir se existir alguma força externa. Porque você vai dizer, Mário, numa colisão entre duas partículas, tem uma força ali atuando. Só que aquelas forças elas são internas e não vão provocar uma variação. Então você vai poder, mesmo na colisão, aplicar a conservação, que a gente vai ver aqui, do momento linear e resolver o problema. Entendeu? Então não é não ter força, é não ter força externa. Tá certo? Isso. Qual é o sistema?
duas partículas vai colidir. Então, as forças entre elas tá dentro do sistema. Teria que ou qualquer coisa fora, quando elas estiverem colidindo, eu dou mais um empurrão, ou eu afasto. E aí eu ia provocar uma variação. Mas se é só as duas a força interna vai poder usar a conservação. Por quê? Justamente, quando é que vai ocorrer a conservação do momento linear? Justamente quando a força externa for zero, o dp dt é zero. O que significa dp dt ser zero? Não ter... o momento não vai variar. Se não vai variar, ele é constante. O que significa que ele é constante? Que ele é o mesmo em qualquer instante de tempo. E quando uma coisa é o mesmo em qualquer instante de tempo, a gente pode usar a conservação de energia. E aí, nesse caso, voltando para o caso do impulso, aqui, nesse caso, o impulso precisa ser externo à colisão. Né? Precisa ser uma força externa, né? Realmente um impulso de uma coisa fora do sistema. Né? Então, não vai provocar impulso. Se não vai provocar impulso, não tem força externa. E se não tem força externa, a quantidade de movimento se conserva, é constante. E note que é um vetor. Então, se é um vetor e eu estou dizendo que é constante, significa que o modo, a direção e o sentido permanecem inalterados. Tá certo? Aí você pode dizer, ô Mário, mas a velocidade depende do referencial. A gente viu isso nas primeiras aulas, né? Se a velocidade depende do referencial, o momento linear também depende do referencial, beleza? Mas, para qualquer referencial, o valor vai mudar, né? Mas ele vai permanecer constante. Né? Mas eu escolhi outro referencial, onde vale a lei de Newton, o referencial inercial. Talvez o valor da velocidade naquele referencial seja diferente. E aí, consequentemente, o momento seja um valor diferente, mas a conservação é a mesma. E aí, para aquele referencial, você vai achar um valor, para um outro referencial, você vai achar outro valor, mas a conservação é a mesma. Né? Dá para entender o que eu estou falando ou não? O pessoal aí de casa está acompanhando? Quem não fala nada, agora tem um jeito aqui para ver, né? Cadê? Tem alguma? Tem não, né? Ou eu caí? Será que eu caí? Eu caí? Ah, toda vez é isso, tá vendo? Cadê? Sem dúvida, eu não tô conseguindo ver, que ele fica pequenininho, velho. Negócio chato da gota, né? E eu tenho que escolher, né? O que é que eu vou ver, né? Eu olho um lado, eu olho o outro. Tudo ok. Ai. E tá, beleza. Então, o que eu quero dizer é que se o valor, se não tem força externa, o momento vai se conservar. E ele se conservar significa que ele vai manter a sua direção e o seu modo, o momento total do sistema de partículas. Tá certo? E como eu disse, se P depende do referencial, tudo bem. O valor dele vai mudar dependendo do referencial, porque pode ser que eu tenha um referencial que está em repouso, outro que esteja em movimento, e a velocidade relativa seja diferente, o valor, no momento, fica diferente. Mas ele continua se conservando, tá certo? Isso, ou se está variando. E se estiver variando, é porque tem ação de forças externas e aí ele está tendo um impulso. Isso, perfeito. Se variar, pode variar o módulo, a direção, os dois, e se for constante, ele tem que deixar módulo, direção e sentido, tudo tem que permanecer. O total. O de uma partícula pode mudar, mas o total não. O de uma partícula específico pode mudar, mas o total não. Né? Então, para terminar aqui essa parte. Então, ó, se P total é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Se não tem força externa, ou seja, se não tem força externa, significa que o momento é constante. Se isso é constante, significa que a massa já é constante e a velocidade do centro de massa também é constante. Ou seja, não tem aceleração do centro de massa.
Então, se você tem um sistema de partículas em que não atuam forças externas, o centro de massa ele se comporta como um objeto com velocidade constante e ele vai manter a sua direção. E aí o que é importante é justamente aquilo que eu falei na aula passada. Por exemplo, caiu uma bomba lá, explodiu um negócio no ar. Uma bomba, a explosão é interna. Então não vai ser externo, né? Assim, tá lá dentro dele. Então vai se conservar o momento linear. Não foi ninguém de fora, foi uma coisa do sistema já que estava lá. E aí você consegue dizer através da trajetória, por quê? Como não teve força externa, o centro de massa vai continuar a sua trajetória original. Né? No caso de se for uma bomba for jogada tipo, num lançamento oblíquo, as partículas vão se espalhar, os pedaços, mas o centro de massa, teoricamente, continua a sua trajetória original. Já que não houve força externa e ele mantém a sua trajetória. Né? Se for retilínea, ele vai permanecer no MRU. Né? Se for no lançamento oblíquo, ele vai continuar, o centro de massa continua a sua trajetória do. E aí você consegue, né, a partir do centro de massa, saber onde caíram os pedaços, né? Mas se você achou um pedaço, onde é que está o outro, né? Então você consegue determinar porque você vai saber a posição, onde foi, onde ele iria cair, onde ele foi lançado. Então você consegue refazer, digamos assim, o tempo, mais ou menos. Aí teria, dá para saber, mas teria que saber também, no caso, para saber o tempo, a que velocidade ele saiu, né? Para poder, foi lançado algum objeto, alguma coisa. Mas tem como saber também quanto tempo levou até explodir, né? Tem essas coisas que podem acontecer. Só que uma coisa importante também, como é um vetor, essa equação ela é vetorial. Ou seja, ela tem 3 direções, né? Digamos assim. E aí você pode tirar essa equação vetorial e transformar em 3 escalares. Lembra disso? Porque você vai ter um momento em x, um momento em y e um momento em z. Então pode ser que o momento total não se conserve, se tiver alguma força externa. Mas pode ser que em alguma direção ela se conserve, ainda tem isso. Não precisa necessariamente só tudo se conservar. Pode ser que apenas em uma direção, ou seja, se um objeto está se movendo, né, no plano, vamos supor, e vai ter uma colisão. Então, em um dos planos, por exemplo, em x e y, ela pode se conservar e na outra não se conservar. Desde que tenha alguma força naquela direção específica, né? Então, isso é em alguma direção específica, varia o momento naquela direção, mas as outras não. Então, nesse caso, o total não se conserva, mas em uma direção se conserva, tá? Porque isso daqui, deixa eu anotar aqui, ó, o momento linear vetorial, ele pode ser, ao invés de uma equação, ele pode ser escrito como 3 equações, ó. Um px, aí eu vou chamar só aqui de fx, tá bom? São as forças externas em x. dpy, dt é igual a forças externas em y. Ou seja, se uma dessas direções não tiver forças externas, naquela direção o momento se conserva. Você não pode dizer que o vetor total se conserva, mas a componente naquela direção se conserva. Então, por exemplo, no caso em que em x é zero, significa que o momento linear em x agora é um escalar, se conserva. Né? Então, você faz o momento antes, imediatamente antes, e depois em x se conserva. Né? Não precisa ser vetorial nesse caso. Mas em y ela varia, tem uma força. Então, em y ela não vai ser constante. E aí você... Não. Pode ser que nenhum se conserve, pode ser que todos se conservem, e pode ser que em alguma direção se conserve e em outra não. Vai depender de cada problema, né? É mais difícil explicar assim como seria o caso, como a gente faria para fazer, como é que eu faço só para variar, mas foi como ele disse, sei lá, deu um vento na vertical assim, por exemplo, tá jogando um negócio, ele está subindo, aí deu um vento só na vertical, só na horizontal. Então isso vai provocar um impulso que vai fazer com que ele fique mais rápido, mais devagar naquela direção. Mas na outra, ele vai ter que se conservar. Vai depender de cada situação, né? Mas é possível, o que eu quero que você tenha em mente é dizer que no momento total se conserva,
o total seria isso. Em todas as direções, não tem força externa. Mas você pode usar parcialmente para determinar, né? Qual a direção que ele segue em X. Se X se conserva, eu consigo achar naquela direção. Em Y vai variar e eu não vou conseguir achar tão fácil. Mas em X eu consigo. Né? E normalmente a gente sempre trabalha com aqui, unidimensional, né? Colisões unidimensionais, no máximo bi, mas eu não vou falar sobre bidimensionais aqui. Tá claro até aqui ou não? E qual é a maior aplicação disso, da conservação? É através das colisões, tá certo? Então, as colisões, em geral, embora elas tenham uma interação entre elas, ela é tão curta e é uma força externa, interna, que a gente consegue aplicar, mesmo com a atuação daquela força, a conservação do momento linear. Então, eu peguei aqui, ó, tenho aqui duas partículas, P1 e P2 inicial, elas vão interagir aqui e vão sair P1 e P2 linha, é o final. E eu tenho um centro de massa, beleza? Então, eu tenho um centro de massa dessas duas partículas. Como é que você resolveria esse problema? Como é uma colisão, ou seja, a força que vai atuar ela é tão grande por um curto período e ela também pode ser considerada uma força interna, o momento linear vai se conservar. Então, eu posso usar que o meu momento linear antes é igual ao meu momento linear depois. Isso é a conservação do momento linear. Beleza? E aí, se você quiser calcular o momento total, basta você pegar a massa total pela velocidade do centro de massa, que como se conserva, a velocidade não altera. Então, esse aqui e esse aqui tem que dar o total, é a mesma coisa. E aí, o que é que acontece? Em geral, nessas colisões, acontecem dois tipos de coisa. Um é que a variação do momento não varia, ou seja, ele é constante. E a outra coisa que pode acontecer ou não é a conservação da energia mecânica. Então, não necessariamente a conservação do momento linear implica na conservação da energia mecânica. Tá? Porque delta é M, né? A variação da energia mecânica fizeram. O final, a energia mecânica final é igual à inicial, né? Então, dizer que o momento linear se conserva não quer dizer que a energia mecânica se conserva. São coisas separadas, tá bom? Energia mecânica se conservar é não ter forças não conservativas, né? Não ter atrito, não ter resistência do ar. Se não tiver essas coisas, a energia mecânica se conserva, né? E no caso da quantidade de momento é não ter forças externas, beleza? Mas não implica. Conservação de momento é uma coisa, conservação de energia é outra. E aí, basicamente, as colisões elas vão ser de duas formas. Em geral, para a gente, a energia mecânica ela vai ser vista através da energia cinética. Por quê? Porque como as colisões, em geral, acontecem num plano, a gente coloca nosso referencial nesse plano e a energia potencial é zero. E basta você só olhar para a energia cinética de uma colisão. E aí a gente vai ver a energia em colisões em que a energia se conserva e em colisões em que a energia não se conserva. E aí a energia em que se conserva é chamada de colisão elástica. E na colisão em que a energia não se conserva, e aí há uma variação da energia, no caso, há uma variação da energia cinética, é chamada de colisão inelástica. Beleza? Por que elástica? Por que inelástica? Elástica tem a ver com elástico, né? Com a coisa de conservação. Você vai soltar. Então, no caso da colisão, você tem parte da sua energia sendo convertida para potencial de deformação, como se fosse uma mola, mas como se conserva depois da colisão, ela volta. E aí, por isso que é chamada de elástica, porque na colisão, na massa, né? Quando é elástica, ela amassa e depois volta. Aí por isso que chama de elástica, como se fosse uma mola. E a inelástica é porque ele amassa, mas não volta. Ela perde uma parte, tá certo? O caso em que ela se conserva é o caso extra, é o caso excepcional. Não é a regra. A regra é que a maioria das colisões são inelásticas. Na maioria das colisões, a energia não se conserva. Você tem uma perda ali, você escuta o barulho, né? Então você perde uma parte da energia para deformação, perde para energia sonora. Então a maioria das colisões, elas são inelásticas, não se conservam. Tranquilo ou não? Dá para entender até aqui? Ou não? Eu tô sentindo meio. Vou dormir agora, né?
Elástica, tem. Já jogou sinuca? Nunca jogou sinuca? Sem infância, né? Já jogou bolinha de gude? Já jogou bolinha de gude? No tapete de casa, né? É. Mas tá, já jogou. Ah, também, tudo bem. Na bolinha de gude, falar uma parada. Tu já deu Já jogou bolinha de gude? Todo mundo já jogou bolinha de gude ou sinuca? Ou já viram? Como é que é o nome daquele... É um youtuber de sinuca, é Bananinha, né? Tem um cara aí que ganha dinheiro do caramba no YouTube, só fazendo aposta de sinuca. Mas enfim. Tem o nome desse. Mas enfim. Já viu alguma vez, quando você deu uma bolinha de gude ou uma atacada, que tava lá a bola parada, e a bola chegou, ela ficou parada e a outra saiu? Já viu, né? Já viu uma atacada que uma bola tá parada, a outra tá em movimento, né? Conseguiu atacar. Aqui bate, fica parada e a outra vai. Já viu? Pronto, essa é uma colisão elástica. Também tem perfeito, mas essa bola porque teve a conservação de energia. A energia que a bola estava vindo, ela deu toda para outra e aí ela saiu com a mesma velocidade que a outra chegou. Essa é uma conservação de energia que a gente vê de cara, beleza? E aí inelástica é qualquer outra. Botou duas, as duas saem andando. Deu atacada, as duas saem andando, é inelástica, porque ela só transferiu uma parte da energia para ela, beleza? Então tem como calcular isso, entendeu? Tem como calcular isso, que é justamente o que está aqui. No caso, eu vou mostrar aqui para o caso dos dois casos, né? Extremos. Totalmente inelástica e totalmente elástica, digamos, se puder, elástica só. Né? Porque a parcialmente elástica fica no meio termo. Fica no meio termo. Então, o que é que seria a colisão totalmente inelástica? Que é o caso extremo. É que você vai perder, digamos assim, toda a energia. Né? Você vai minimizar a sua energia. Né? Então, no caso do meio termo, é o meio termo. Né? Não precisa calcular agora. Então, eu vou fazer o caso que ela é perfeitamente elástica e totalmente inelástica, tá certo? Então, como é que ela é totalmente inelástica? Então, aqui tem duas partículas aqui. M1 e V1, M2 e V2 no início. Cada um com a velocidade. Você poderia colocar a parada ou não. Pode ser zero ou não uma dessas velocidades, né? Na verdade, para ter a colisão, só essa pode ser zero, né? Se essa aqui for zero, não vai ter a colisão, né? Mas então a gente bota as duas com velocidade, aí eu chamei de I de início. E aí tem a colisão, e depois, no caso da totalmente inelástica, o que é que acontece? Se for totalmente inelástica, você vai ter uma redução máxima da energia cinética, né? Veja que aqui a energia cinética, ela varia, não é isso? No caso da colisão inelástica, você vai ter a máxima perda de energia que você pode ter para aquele sistema. Então, a máxima perda que você vai ter de energia para aquele sistema é elas ficando juntas. Então, numa colisão totalmente inelástica, as partículas vão bater e vão sair juntas. Se aquilo ali acontecer, aquela colisão foi totalmente inelástica. E como é que você calcula isso? O momento antes é igual ao momento depois. Beleza? Normalmente, o que é que ele quer saber? Qual a velocidade que as partículas vão ter após a colisão? Como é que você calcula? Então, o momento linear se conserva sempre na colisão para a gente, tá bom? Então, o momento antes é M1V1 mais M2V2I. E depois? Depois as partículas elas saem como se fosse um objeto só, de massa total com velocidade final depois da colisão. Então, antes, deixa eu dar o zoom aqui, antes, o momento antes, M1V1I mais M2V2I, beleza? E depois, só tem como se fosse uma partícula de massa M1 mais M2, vezes a velocidade final. Como eu quero saber a velocidade depois da colisão, eu vou passar esse M1 mais M2 dividindo aqui. Então, a velocidade final vai ser M1V1 inicial mais M2V2 inicial, dividido pela massa total. E o que é isso aqui? De novo, é a velocidade do centro de massa. Ou seja, então, numa colisão totalmente inelástica, o que acontece? Depois da colisão,
o sistema vai se movimentar com a mesma velocidade que o centro de massa. Beleza? E quanto seria a variação da energia cinética? Então, se você calcular a variação da energia cinética, seria a energia cinética final mais a energia cinética inicial. A final seria M1 mais M2, V ao quadrado sobre 2, não é isso? E no início, seria a energia cinética desse mais a energia cinética desse. Tá aqui. Se você fizer essa conta, né, botar aqui em evidência o 2, né, colocar aqui, né, fazer as contas aqui, na verdade, no lugar de VF, colocar isso daqui e fazer as contas só para deixar em termos de V1, V2 e tal, você chega nisso daqui. Que é o quê? Pode treinar aí, tá bom? Se quiser. Só colocar no lugar de VF aqui e fazer um MC e juntar. Vai chegar nisso aqui. Isso aqui significa que é a variação da energia cinética. Que significa o quê? Que é um valor negativo, tá? Porque isso aqui é sempre um valor positivo. E o que é que vai significar? É que numa colisão inelástica você sempre vai ter uma perda de energia. Por isso o sinal de menos aqui. Ah, Mário, tu colocou aqui igual a zero. Porque se você olhar pelo referencial do centro de massa, a velocidade das partículas vai ser zero. Aí, olhando do referencial do centro de massa, essa energia cinética ela vai a zero. Mas é sempre um número negativo, em geral. Então, como é que você sabe, uma outra maneira de saber se a colisão foi elástica ou inelástica? Então, se você calcular um valor e for zero, ela é elástica. Se for diferente de zero, ela vai ser inelástica. Se perguntar para vocês, essa colisão é elástica ou inelástica? Calcula a variação da energia cinética. Se for igual a zero, é elástica. Se for diferente de zero, ela é inelástica. Tá certo? E aí, justamente o que eu estava falando do ponto de vista do centro de massa, o centro de massa está aqui no meio, não é isso? O que acontece? Do ponto de vista do centro de massa, você observa que as partículas vão se aproximando dele antes da colisão, não é não? Porque uma vai se aproximando, vai diminuindo a distância, cada vez mais próximo do centro de massa elas vão ficando. Então, do ponto de vista, se você estivesse dentro do centro de massa, o que é que você ia ver? Você ia ver as duas partículas se aproximando. Até acontecer a colisão. Quando acontecer a colisão, as duas partículas vão estar em cima do centro de massa e vão sair juntas. E é justamente isso. Do ponto de vista do referencial centro de massa, o que se observa é que as partículas da direita e da esquerda se aproximam e após a colisão elas ficam paradas em relação ao centro de massa. E aí, em relação ao centro de massa, a energia cinética é zero. Já que ela está parada em relação ao centro de massa, a energia cinética em relação ao referencial ao centro de massa é zero. Se você pegar um referencial de fora, a gente olhando aqui, o que é que a gente vai acontecer? Vai ver as partículas se aproximando do centro de massa e depois, deixa eu botar aqui, e depois da colisão, ocorre a redução máxima, né, da energia, né? E aí você vai ter a máxima perda de energia mecânica e você vai virar com a energia cinética menos, porque como você está fora, o centro de massa continua se movendo, né? Mas ele vai se mover com a menor energia cinética que ele pode, depois da colisão. Tá certo? Então, se você vê de fora, o significado físico da colisão totalmente inelástica significa isso, que é a maior redução possível na energia mecânica, que é traduzida para a gente numa colisão através da energia cinética. Então, na colisão totalmente inelástica, é onde você tem a maior perda da energia mecânica. Tá? E aí, isso significa para a gente que você vai ter a menor energia cinética do sistema. Que vai ser zero se você colocar no referencial centro de massa, que vai ser o menor valor no outro referencial. Então, qualquer referência que você escolher, o valor vai ser o menor possível da velocidade depois da colisão. Beleza? Para terminar, seria a colisão aqui elástica, beleza? Então, a colisão elástica, de novo, ela é um caso particular. É mais comum acontecer colisões inelásticas. O totalmente inelástico é um caso extremo e a elástica também é outro caso extremo. Tá certo? Mas no caso da colisão elástica, tanto o momento quanto a energia se conserva, né? A energia mecânica. E no caso, a energia mecânica ela é traduzida para energia cinética. Então, tanto o momento quanto a energia se conservam.
Por isso que eu disse, como é que você sabe se vai dar zero? Se você calcular a energia cinética final e inicial e der zero, é porque se conservou a energia cinética, e se conservou a energia cinética, se conservou a energia mecânica. Então, tanto a energia mecânica quanto o momento linear se conservam. E aí você pode fazer a mesma coisa. Então, você faz aqui, tem um momento antes, um momento depois, cada um sai com uma velocidade, não sai mais juntos, né? E você calcula um momento antes e um momento depois, só que você vai ficar agora com duas velocidades finais. Então, você precisaria de outra equação para determinar, né? Resolver esse sistema. E aí, como é que você acha essa outra equação? Fazendo a conservação da energia cinética. Beleza? Eu não vou mostrar aqui, mas você consegue reescrever esses termos aqui. Na verdade, esses termos aqui você consegue reescrever aqui. E esse termo ao quadrado você consegue reescrever aqui. Por quê? O que tem 1 eu faço para um lado, o que tem 2 eu boto para o outro. Então vai ficar M1 V1 inicial menos M1 V1 final. E, por outro lado, a mesma coisa, só que o de 2. E aqui a mesma coisa. Vai ficar M1 sobre 2. Aí vai ficar V1 ao quadrado inicial menos V final ao quadrado. Dá para entender isso aqui ou não? Deixa eu dar um zoom aqui. Usando a conservação. Eu não queria fazer, só queria te indicar. Tá vendo? Eu vou isolar o que tem 1 de um lado e o que tem 2 do outro. Então, esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Aí vai ficar isso aqui. Só que do outro lado, ó, o que está positivo é o 2 final. Então, fica o 2 final aqui menos esse aqui. Essa é da equação 1. E dessa daqui, eu vou passar esse para cá e esse para cá. Só que agora o que vai ficar em evidência vai ser o quadrado. Vai ficar V1 inicial ao quadrado menos V1 final ao quadrado. Só que V1 inicial ao quadrado menos V1 final ao quadrado é a diferença dos quadrados, você pode reescrever assim. Aí fica para 1 e para 2. E aí, quando você divide um pelo outro, você chega, né, nessa relação aqui, nesse sistema, e aí fica fácil escrever tanto a velocidade... O que é que você quer saber? As velocidades finais. De 1 e de 2 após a colisão. Por isso você precisa de duas equações. Então, eu estou resolvendo como um é quadrado, outro não, estou deixando tudo linear, e aí você fica com esses dois sistemas. Quando você dividir isso aqui, você fica com esses dois sistemas, e aí é só isolar V1 em um e substituir no outro, você vai achar o V1 final e o V2 final, que é o que você quer saber, em termos das velocidades iniciais. Treine isso, só dá uma treinada. Já está indicada. Conservação do momento, conservação da energia, isola de 1, divide, chega nesse sistema aqui. Ficou mais simples agora de resolver esse sistema. Isola V2 final e V1 final em termos dos iniciais. Vai chegar nisso daqui. Vai chegar exatamente nisso daqui. E aí, o que é isso aqui é importante? É que você vai saber como é a velocidade de 1 em termos das condições iniciais e de 2 final em termos das condições iniciais. E aí, o que é que acontece? E aí vai dar aquele exemplo. Isso aqui seria a velocidade final de 1 e de 2 após uma colisão elástica. E aí, no caso que eu falei lá da sinuca, da bolinha de sinuca, de negócio, se as massas forem iguais, o que é que acontece? Se a massa for igual, ó, M1 igual a M2, isso aqui é quanto? Se M1 for igual a M2, isso aqui dá zero, não é não? Só sobra isso daqui. Então, isso aqui vai ser, se M1 igual a M2, isso aqui vai dar 2M. Não é não? E aqui vai dar 2M também. Então, a velocidade de 1 final é igual à velocidade de 2 inicial. Ou seja, troca a velocidade. Né? A velocidade final de 1 é igual à velocidade de 2 inicial. Então, lá, 1 está parada. Então, 1 está parada, né? 1 está parada e 2 está em movimento. Quando bater 1 com 2, se for uma colisão elástica, vão trocar de velocidade. A 2 vai ficar parada e a 1 vai entrar em movimento. É isso que está dizendo. Nesse caso, se tiver a mesma massa, né? Se tiver a mesma massa. No caso da bolinha de gude, você consegue ter a mesma massa. E na de sinuca, teoricamente, era para ter a mesma massa, né? Então, é possível ali. Se você pegar agora um cocão e fizer com uma bolinha, uma miniatura, não vai conseguir fazer desse jeito, entendeu? Não vai dar. Por quê? Como uma massa é diferente da outra, é justamente esses casos. Se uma for muito mais pesada do que a outra, pode ser que em uma aconteça do seguinte, vamos lá.
M1 é muito maior do que M2. Seria um exemplo, por exemplo, de um caminhão batendo numa moto. Um caminhão batendo numa moto não vai dar para... Por exemplo, a moto está parada. O caminhão está vindo. Não vai ficar, quando bater o caminhão parado, e a moto vai seguir. Não, não sobe. O que, é que vai acontecer? Vai arrastar direto, não é não? O caminhão vindo com alta velocidade, ele arrasta direto, porque ele nem sente. É justamente isso aqui, ó. Se você colocar aqui a massa de M1 muito maior do que M2, se você fizer esse limite aqui, vai sobrar o seguinte. M1 muito maior do que M2, isso aqui vai dar M1 muito maior do que M2, então isso aqui dá 1. Concorda ou não? M1 muito maior, então M1 mais M2 dá M1. E M1 menos M2 vai dar M1 também. Então M1 sobre M1 dá, então só sobra esse termo. E aqui vai para 0, concorda ou não? Porque M1 é muito maior do que M2, e M2 dividido por M1 vai para próximo de 0. Então, se você coloca um corpo muito maior para colidir com um corpo muito menor, o que, é que acontece? A velocidade final de 1 é praticamente a inicial dele. Ele segue que nem percebe. Exatamente. Vai estar mais próximo do corpo de maior massa. Vai. Isso pode. No caso, se um dos corpos tiver na mesma massa, pode isso, vai estar no meio deles. Vai estar no meio deles. Isso, vai estar no meio da distância entre eles. Se a distância entre eles diminuir, mas continua no meio entre eles, até que se ele ficar igual, tá nela, né? Que é o caso da colisão inelástica. Aí, no caso disso, um caminhão batendo numa moto, se ele tiver em alta velocidade e for a colisão elástica, ele arrasta e não consegue parar de vez, né? Que é o que acontece. Ele vai arrastando, aí ele começa a frear, não sei o que, aí para. Mas na colisão em si, ele arrasta que não sente. É justamente isso aqui. Para um, ele arrasta que não sente. E o de 2? E a velocidade de 2? Né? Vamos supor que ele estivesse parado. Então, se 2 estivesse parado no início, isso aqui é 0. Só para ficar mais fácil de visualizar. O que é que vai acontecer? Ele vai ser jogado com o dobro da velocidade de 1. Então, quando um bater, um segue com a mesma velocidade. E 2 vai ser arremessado lá para fora. No caso, a moto, por isso que a moto é jogada longe, né? E o caminhão segue como... Eu estava vendo aí no feriado, teve um acidente de um caminhão com a moto. Aí o cara da moto morreu, justamente por quê? Porque o caminhão não acerta, não, só arranha, né? Um acidente de caminhão normalmente não acontece nada com os caminhões, né? A não ser que seja caminhão com caminhão. Aí é da mesma proporção. Caminhão com ônibus, né? Mas caminhão com carro, caminhão com não sei o quê, só quem se lasca é... Por quê? Na colisão, ele não sente basicamente a colisão. O caminhão vai sentir o impacto, mas não vai acontecer nada com o motorista, por exemplo, né? Não é proporcional, não é. E o caso contrário? Uma moto, vamos botar mais, uma bolinha de gude, uma bolinha de ping-pong batendo na parede. Então, o contrário vai ser a mesma coisa. Ele vai bater, o caminhão vai ficar parado e ele vai voltar com, mas vamos supor, uma bolinha de ping-pong batendo na parede. O que é que vai acontecer com a parede? Vai ficar parada, né? E a bolinha? Vai voltar com o dobro, né? Então, se você colide com uma coisa que é muito mais pesada do que você, a tendência é que o maior continue do mesmo jeito. Tá aqui, ó. A velocidade de 2 e a velocidade é a mesma, aproximadamente a mesma velocidade que ele tinha no início. Então, se uma moto o caminhão está parado, a moto bate no caminhão, vai bater, vai voltar e o caminhão vai ficar parado praticamente, né? Uma bolinha de ping-pong joga na parede, ela bate e ela volta, né? E aí, justamente, ela bate e ela volta com o dobro da velocidade que ela tinha antes, né? Ele entra, mas aí porque a energia que ele tinha era muito grande, né? E aí a colisão que ele sofre, basicamente, é a colisão inelástica, que ele faz parte do corpo, né? Ele se junta, quando o projeto entra, ele entra e fica alojado, né? E aí você sente até um impulsozinho, né? Né? Eu nunca tomei um tiro, mas você sente né? Aquele... pelo filme, né? Mas quando ele entra, é uma colisão basicamente inelástica. Por quê? Totalmente inelástica. Por quê? Porque ele se comporta como se fosse um só. Então, se tiver uma coisa parada, você dá um tiro e ela ficar alojada, os dois saem andando com uma velocidade junta. Então, seria uma colisão
inelástica. Então, ele dá um aporte de energia e segue, né? Até parar. Então, basicamente é isso. Eu tinha feito aqui um exercício. Vocês querem que eu faça? Se vocês não quiserem, eu paro aqui. Eu já vi alguns vídeos assim, tá vendo? De tudo. Eu posso fazer essa questão aqui rapidinho. Pelo menos armar para vocês. Pode fazer, né? Pronto. A gente acabar o capítulo 9. E aí, mais tarde, eu libero a lista para vocês. Perguntem. Então, ainda não corrigi. Eu vou corrigir. Eu espero corrigir até essa semana. Se eu não corrigir, eu não vou corrigir. Vai depender da minha apresentação. Se minha apresentação for logo no começo da semana, eu corrijo depois do congresso. Se for só no final, eu pretendo corrigir ainda essa semana. Mas garanto que vocês, antes da sexta, vão saber a nota da quinta, beleza? Deixa eu fazer aqui, ó, ver. Um objeto de massa m e velocidade v em relação a um observador explode em dois pedaços, um com massa 3 vezes maior que o outro. A explosão ocorre no espaço sideral. O pedaço de menor massa fica em repouso em relação ao observador. Qual é o aumento da energia cinética do sistema causado pela explosão? E aí? E aí, como é que a gente resolve isso? Bem, um objeto de massa m, então vamos anotar aqui, ó, um objeto de massa m. Cadê, meu Deus? Um objeto de massa m, então vou colocar aqui, ó, massa m e velocidade v em relação ao observador. E explode em dois pedaços. Então, isso aqui vai virar um pedaço m1, que vai ter uma velocidade v1, e um pedaço m2 vai ter uma velocidade, teoricamente, v2, não é isso? É o antes e o depois. Explosão você trata também como uma colisão. Ele ainda está dizendo que é no espaço sideral, ou seja, não tem força externa, não tem nada. É só a colisão. Então, ele está dizendo, ele está implorando, use conservação da quantidade de movimento. Se ele só falasse explosão, já deixava claro que era um caminho a gente fazer pela... Mas ele diz espaço sideral, ou seja, não tem nada, é só o sistema. Aí um pedaço vai ter 3 vezes o tamanho do outro, ou seja, vamos supor que M1 vai ser 3 vezes M2. Não é isso? E M1 mais M2 tem que dar a massa total. Tranquilo? Beleza? Ou não? Bom, aí, o pedaço menor fica em repouso. Então, se eu disse que M1 é 3 vezes M2, quem é o pedaço menor? M1 ou M2? M2, não é isso? Então, se M2 é o pedaço menor, ele está dizendo que fica em repouso em relação ao observador que viu V, ele está dizendo que V2 é zero. Qual é o aumento da energia cinética? Ou seja, ele quer saber qual foi a variação da energia cinética, não é isso? No caso de uma explosão, é um ganho de energia. No caso de uma colisão, é uma perda de energia. Por isso que eu disse que a variação da energia cinética ela pode ser maior ou menor. No caso da colisão, vai ser sempre menor. No caso da explosão, ela vai ser maior do que zero. Beleza? Então, ele quer saber quanto é a variação da energia cinética. Então, para saber a variação da energia cinética, eu vou pegar a energia cinética final, que é M1 V1 ao quadrado sobre 2. Como o 2 vai ficar parado, não tem, menos mv ao quadrado sobre 2. O que é que ele deu? Ele só deu, né, v e m. Então, eu tenho que escrever m e v1 em função de m e v. Como é que eu vou achar? Para poder achar quanto foi esse aumento? É literal, né? É literal essa questão. Então, para isso, eu preciso saber qual é a velocidade final de 1. Porque eu sei que M1 mais M2 dá M. Não é isso? Não é isso? Beleza? Então você consegue achar quem é M1 em função de M já aqui, sem problema, né? Por quê? M2, como M1 é 3 vezes M2, então M2 é M1
sobre 3, não é isso? Isso aqui é a massa total, então M1 é 3 quartos. Não, desculpa. 4 terços, né? 4 terços de M1 é igual a M. Então, M1 é igual a 3 quartos de M. Então, você já pode colocar aqui 3 quartos de M. Falta só saber quem é a velocidade final de 1. Como é que a gente acha? Pela conservação. Antes, né, o momento antes, no início, é igual ao momento depois. Antes, você só tinha uma partícula de massa M. Então, antes é só mv. E depois, você tem duas partículas. Não é isso? De massa M1, V1, mais M2, V2. Só que ele disse que V2 é zero. Então, isso aqui é zero. Então, V1 é igual a quanto? MV sobre M1. Beleza? Só que quem é M1? 3 quartos de M. Então, vai ficar aqui MV sobre 3 quartos de M. M cancela com M. Aqui vai dar 4 terços de V. Beleza? Então, é só agora eu sei quanto é V1 em função de V e quanto é M1 em função de M. É só substituir aqui. Isso aqui vai dar quanto? A variação da energia cinética vai ser M1, vai ser 3 quartos de M, vezes V1 ao quadrado. Vai dar 16 V ao quadrado, não é isso? Sobre 9, concorda ou não? Dividido por 2. Aí, 9 com 3 aqui dá 3. Aqui vai dar 4. E esse 2 vai multiplicar o 6, né? Falta esse termo aqui, né? Falta o 3 aqui. Deixa eu botar aqui. Então vai dar delta CM vai dar 4mv ao quadrado sobre 6. Não é isso? Menos mv ao quadrado sobre 2. Aí fazendo aqui a diferença, vai dar quanto? Dá para colocar em evidência, né? O mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ficar quanto? 4 terços menos 1. Não é isso? Aí vai dar 3, 4 menos 3 vai dar 1 terço. Não é isso? Vai dar 1 terço. 1 terço vezes 1 meio vai dar... A variação da energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 6. Foi ou não? O que significa, né? Que quanto ela variou, né? Ela variou isso. Do início, quanto ela variou do início? Então, se você perguntasse do início, mv ao quadrado sobre 2 é o início, não é isso? Vezes 1 terço, ou seja, ela diminuiu 1 terço, aumentou na verdade, né? Diminuiu não, porque está positivo, né? Calma, desculpa aí, peraí. Ela aumentou, né? Ela aumentou 1 terço do que ela já tinha, né? Cadê aqui? Deixa eu botar aqui os 3. É positiva por quê? É positiva por quê? Porque teve um ganho. Um ganho de quanto? De 1 terço do valor que ela já tinha, né? 1 terço do valor que ela já tinha. Aumentou um pouco, né? Se fosse uma colisão elástica, isso aqui ia dar 0, né? Então, se ele perguntar, a colisão é elástica ou inelástica? Calcula a variação da energia cinética. Se der 0, é elástica. Se der diferente de 0, é inelástica. Se for positiva, é um ganho da energia cinética. Se for negativa, é uma perda da energia cinética. Beleza? Então, assim, vai brincando com essas coisas. E é isso. Alguma dúvida? O pessoal aqui, o pessoal de casa, tem alguma dúvida? Não? Amém. Nenhuma pressa. Pronto. Então, pronto. Tudo certo, nada errado, né? Eu vou tentar colocar já já. Quem aí em casa já tem que colocar.
Beleza? Eu tô vendo só se eu vou colocar mais alguma questão ou não. Só está faltando. Mas, tirando, é isso, beleza? Vou fazer aqui. Passa a ata aí para quem veio aqui. Quem está em casa, eu vou baixar aqui. Aí eu vou deixar a lista até, eu acho que o sábado que vem. De hoje a 10, né, mais ou menos, né? Vai ser pequena a lista, mas para quê? Para que eu já chegue nessa semana aqui de provas, já ter quase todas as listas corrigidas, né? Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque na semana que vem eu não vou conseguir corrigir durante a semana, né? Por conta da apresentação. Então, como eu não vou corrigir, eu vou dar essa colher de chá para vocês, beleza? Não, não. É 3 ou 4 questões também. É pequeno. Beleza? Não, de sábado. É, dia 27, né? Que é antes aqui, né? Isso, é dia 27, né? Dia 27. E na semana que vem eu não vou conseguir corrigir. É, aí eu vou deixar até dia 27. É pequena, dá para fazer em um dia, mas eu vou deixar esses dias para vocês. E, e aí eu corrijo, faço a prova, uma chamada, acaba, e quem vai para a final estuda. E aí a gente vê como é que vai fazer. Beleza? Tranquilo? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar a apresentação por aqui, beleza? Então, falou, valeu. Fui. Valeu, professor. Boa tarde. Tchau.